Olá, pessoal! Então, hoje, finalmente chegou a nossa aula de encerramento. Nessa aula, eu resolvi fazer um breve relato sobre todos os conteúdos que a gente viu ao longo da disciplina. Então, hoje nós vamos falar sobre a constituição do sistema imune, falar sobre as células envolvidas na resposta imune, falar sobre as funções do sistema imune, falar sobre os tipos de imunidade, falar sobre os tipos de imunidade adquirida, falar sobre os antígenos, linfócitos B, sistema complemento, complexo principal de histocompatibilidade, sobre hipersensibilidade e suas reações, falar de doenças autoimunes e também falar de imunologia do transplante. Então, o sistema imune, como vocês viram, ele vai ser constituído por órgãos linfáticos e células isoladas. Esses órgãos linfáticos, eles podem ser divididos em centrais e periféricos. Os órgãos centrais são a medula óssea e o timo. O periférico são os linfonodos e o baço. Esses órgãos linfáticos ainda podem ser classificados como primários e secundários. Nos órgãos primários é onde vai ocorrer o desenvolvimento e a maturação dos linfócitos. Lá nos órgãos secundários é onde vai ocorrer a interação entre antígeno e anticorpo. E as células isoladas, que vão estar envolvidas na resposta do sistema imune, são os monócitos, os macrófagos, os leucócitos, e dentre esses leucócitos nós ouvimos falar muito sobre as células B ou linfócitos B, sobre as células T ou linfócitos T e também falar sobre as células natural killer. Então, nós vimos que a função do sistema imune é prevenir as infecções e erradicar as infecções estabelecidas, além de fazer com que as reações sejam coordenadas, e coordenadas por células e moléculas aos micro-organismos infecciosos, ou seja, desenvolvendo e fazendo com que reações sejam desenvolvidas, reações que vão ser coordenadas por células e moléculas para tentar combater, então, o micro-organismo infeccioso. Então, a resposta, que é desenvolvida dessa maneira, toda essa reação vai ser chamada de resposta imunológica. Então, tem a resposta imunológica normal e essa resposta imunológica ela também pode ser anormal. Quando essa resposta imunológica é anormal, o que vai acontecer? Vai acontecer doenças inflamatórias que vai apresentar um alto grau de morbidade e mortalidade. A gente viu também falar sobre os dois tipos de sistema imune, ou dois tipos de imunidade, quer dizer, a imunidade inata, que vai ser aquela que vai estar preparada para estar bloqueando a entrada dos micro-organismos e estar eliminando rapidamente aqueles micro-organismos que conseguem invadir os tecidos do hospedeiro. Já a imunidade adquirida vai ser aquela que requer a expansão e a diferenciação de linfócitos em respostas a micro-organismos, antes que ela possa oferecer uma defesa eficaz, isto é, antes que ela se adapte à presença do micro-organismo invasor. Então, a imunidade inata, ela vai desenvolver determinados mecanismos. Quais são esses principais mecanismos da imunidade inata? Então, na imunidade inata vai ocorrer o processo de fagocitose para estar eliminando esses micro-organismos, vai ocorrer a liberação de mediadores inflamatórios, vai ocorrer a ativação do sistema complemento, a síntese de proteínas de fase aguda e também a liberação de citocinas. Das células especializadas que vão participar da imunidade inata são os macrófagos, neutrófilos, as células dendríticas e também as células natural killer. Então, elas realmente vão fazer parte dessa resposta imunológica da imunidade inata. A imunidade adquirida, ela também pode ser conhecida como imunidade adaptativa, e ela vai ser mediada por linfócitos e também os seus produtos. Aí, dos linfócitos que vão participar dessa imunidade adquirida são os linfócitos B e os linfócitos T. A imunidade adquirida ainda pode ser dividida em imunidade humoral, que é aquela mediada por proteínas chamadas de anticorpos, que vão ser produzidas pelos linfócitos B. Já a imunidade celular, ela vai ser mediada pelas células conhecidas como os linfócitos T, fazendo então a defesa contra os micro-organismos intracelulares. Os antígenos, ou seja, os antígenos são aqueles micro-organismos, ou então partes daqueles micro-organismos que podem estar causando alguma patologia para o nosso corpo. Então, desses micro-organismos, a gente tem as bactérias, os vírus, os fungos, os parasitas e vários outros agentes também que vão ser causadores de doenças. Então,
os linfócitos eles vão ser capazes de estar conhecendo, né, de reconhecer esses antígenos. Além desses micro-organismos, pedaços deles ou alguns outros materiais ou matérias, vamos dizer assim, ou pedaços de outros organismos também vão ser reconhecidos por esses antígenos e podem também estar causando algum tipo de reação alérgica, como por exemplo, o pó, né, pode causar uma reação alérgica, os pólens de flores, as fezes de ácaros e diversos outros agentes podem estar causando uma reação alérgica. Então, os antígenos, eles vão ser aquelas lipoproteínas que vão estar distribuídas na superfície das hemácias. Os linfócitos T-B, eles também vão fazer parte da resposta imune, né, e da resposta imune adquirida. Então, nessa resposta imune adquirida, a gente vai observar uma característica de especificidade e de memória, né? Quando a gente fala especificidade, é porque tem, ou seja, porque vão ser desenvolvidas respostas específicas para determinado micro-organismo, né? E a gente fala também de características como memória, por exemplo, porque quando o corpo ele entra em contato com algum micro-organismo, ele vai tentar combater aquele micro-organismo, desenvolvendo o quê? Os anticorpos, né? Então, esses anticorpos vão estar presentes lá no nosso organismo, e quando o nosso organismo entrar em contato de novo com esses agentes patogênicos, o que vai acontecer? Esses anticorpos já estão preparados para combater por uma segunda vez esses micro-organismos ou agentes patogênicos que podem estar causando alguma doença para o nosso corpo. Os linfócitos B, eles apresentam como funções assegurar a produção de anticorpos contra antígenos, né? Ou seja, antígenos-alvo apropriados com a ajuda lá dos linfócitos T, né? Eles vão apresentar antígeno aos linfócitos T e vão também proporcionar sinais para a ativação dos linfócitos T. As células de reconhecimento de antígenos, elas vão ficar na superfície das células B. E essas células de reconhecimento de antígenos são chamadas de imunoglobulinas, que são representadas pela sigla IG e que também podem ser conhecidas como o nome de anticorpo. O sistema complemento, nós também ouvimos falar dele, né, seria o quê? Um conjunto de proteínas circulantes e de membrana celular que vão desempenhar papéis importantes na defesa do hospedeiro contra o micro-organismo e também desempenhar algum papel importante na lesão tecidual mediada por anticorpos. Esse termo complemento está se referindo à capacidade das proteínas auxiliarem e complementarem a atividade antimicrobiana dos anticorpos. E ele pode ser ativado pelos micro-organismos na ausência de anticorpo, né? Aí, nesse caso, essa resposta é chamada de imune inata à infecção, e eles podem também ser ativados, né? O sistema complemento também pode ser ativado pelos anticorpos que vão estar já ligados ao micro-organismo. Aí, nesse caso, a resposta que vai ser desenvolvida é por meio da imunidade adquirida. O sistema complemento, ele afeta tanto a imunidade inata quanto a imunidade adaptativa ou adquirida, como a gente já ouviu falar. E tudo isso com o objetivo de estar eliminando esses micro-organismos, os micro-organismos. A função do sistema complemento é lisar células, né, células de algum outro organismo patogênico, lisar também bactérias e fungos, tem também a função de opsonização e também ativar funções celulares específicas, inflamação e também auxiliar na secreção de moléculas imunorreguladoras. Então, para esse sistema complemento ele ser ativado, ele pode estar sendo ativado por 3 vias, né, que é a via clássica, que vai ser aquela via que vai ser iniciada por anticorpos, que vai estar ligada a antígeno, e também pela via alternativa ou via da lectina. Essas duas vias, no caso, elas são iniciadas por micro-organismos na ausência dos anticorpos. O complexo de histocompatibilidade, né, como a gente já ouviu falar, é um complexo de gene que influencia a habilidade de um organismo de aceitar ou rejeitar tecidos transplantados. Qual seria a função, então, do complexo principal de histocompatibilidade? É codificar proteínas de superfície que reconhecem e apresentam antígenos próprios ou externos. O MHC, como é conhecido pela sigla pela qual o complexo principal de histocompatibilidade é conhecido,
ele vai participar tanto das respostas celulares como também das respostas imunes humorais. Como eu falei bem no início, pode ocorrer, ou seja, as respostas imunes, geralmente elas vão ocorrer de forma normal, né? Quando ocorrer uma resposta imunológica anormal, pode ocorrer alguma, vamos dizer assim, alguma doença ou algum tipo de hipersensibilidade, né? E o que seria essa hipersensibilidade, que também pode ser conhecida como alergia? É uma resposta inflamatória que pode ser severa ou resultar em danos teciduais consideráveis ou até mesmo na morte do tecido. Em alguns casos, pode até mesmo causar a morte do indivíduo. Esse termo hipersensibilidade implica em uma resposta exacerbada, uma resposta exagerada, né? Mas sem uma resposta imune inadequada a um dado antígeno. Então, geralmente, quando acontece essas hipersensibilidades, vão ocorrer o quê? Doenças de hipersensibilidade. E essas doenças, ou seja, essas hipersensibilidades, essas reações de hipersensibilidade, elas podem ser classificadas em 4 tipos. Tem a hipersensibilidade do tipo 1, que vai ser aquela mediada pela imunoglobulina E. Tem a hipersensibilidade do tipo 2 e 3, que vão ser aquelas dependentes da imunoglobulina G e imunoglobulina M. E tem as reações de hipersensibilidade do tipo 4, que é mediada por células. A hipersensibilidade do tipo 1, ela pode ainda ser conhecida como hipersensibilidade imediata, né, que pode desenvolver uma determinada alergia. Ela pode ser conhecida também como atópica e também pode ser conhecida como anafilaxia. Então, dentre, né, essas reações de hipersensibilidade, a mais comum vai ser o quê? A alergia, né? E aí os antígenos que vão estar induzindo a alergia são chamados de alérgenos, né, que vai induzir então uma resposta humoral. O que diferencia, né, uma reação de hipersensibilidade, ou seja, o que a diferencia, né, de uma resposta imune humoral normal é o fato de os plasmócitos, ao invés de estarem secretando imunoglobulina G, vai estar secretando imunoglobulina E, tá? Então, numa resposta imune normal, a imunoglobulina que vai estar sendo secretada vai ser a imunoglobulina G. Ou seja, normal, né? A imunoglobulina G. Agora, se ocorrer algum tipo de hipersensibilidade, vai estar o quê? Secretando a imunoglobulina E. A hipersensibilidade do tipo 2, ela se caracteriza pelo envolvimento de anticorpos na destruição dos tecidos associados à citotoxicidade celular ou à ativação do sistema complemento. Os mecanismos responsáveis pela lesão tecidual ou celular, ele vai consistir na interação de antígenos com anticorpos. E aí esses antígenos eles podem ser próprios, né, ou seja, do próprio organismo, e aí o que vai estar ocorrendo? Vai estar ocorrendo uma doença autoimune. Ou esses antígenos eles também podem ser adquiridos por transfusão ou por adsorção de compostos químicos na superfície das células, como por exemplo os antibióticos. A hipersensibilidade do tipo 3, ela vai ser caracterizada pela formação de imunocomplexos, né, que vão ser formados quando existe uma grande quantidade de anticorpos circulantes, né, em decorrência de uma resposta imune ou pela transferência passiva de anticorpos, isto é, uma soroterapia. A presença do antígeno solúvel vai formar complexos, né, com esses anticorpos que podem se depositar nos tecidos, e aí vai iniciar o processo de lesão tecidual. A hipersensibilidade do tipo 4, que também pode ser chamada de hipersensibilidade tardia, ela vai ser mediada por células T específicas, né, que vai ser diferente, então, dos outros tipos de reações de hipersensibilidade. Ela vai ser chamada também de tardia, por quê? Porque a reação, né, que vai ocorrer atinge o seu máximo em 1 ou 3 dias, né, ao contrário das hipersensibilidades mediadas por anticorpos, que vai se manifestar em tempos que varia de minutos a hora. As doenças autoimunes, né, elas vão ocorrer, né, quando estiver sendo observado, né, uma falha na tolerância aos constituintes dos próprios organismos. Ou seja, os mecanismos imunológicos que vão ser observados nessa patologia são resultantes de uma falha na tolerância aos constituintes aos constituintes próprios
do organismo. E aí podem envolver, nessas doenças autoimunes, pode estar envolvidos os linfócitos T, pode ser envolvidos moléculas de anticorpos e também pode afetar ou estar danificando vários órgãos ou tecidos lá do organismo. Então, um ou mais tipos de reações de hipersensibilidade podem ser observados quando se apresenta uma doença autoimune, né? E a autoimunidade, ela está se referindo a uma resposta do organismo que nem sempre é prejudicial e pode ser observada durante o desenvolvimento de uma resposta imune. Então, quais seriam essas causas da autoimunidade, né? Essas autoimunidades, elas podem ocorrer devido a alguns fatores físicos, devido aos fatores químicos, devido à idade, sexo, fatores hormonais e biológicos ou infecciosos, devido à exposição a estímulos estressores e também à predisposição genética. Com relação aos transplantes, né, a imunologia dos transplantes, nós ouvimos falar também um pouquinho, né, vocês fizeram um trabalho com relação a essa imunologia dos transplantes, e ela tem como objetivo estudar a compatibilidade imunogenética entre doadores e receptores ao transplante de órgãos ou tecido. O complexo de histocompatibilidade principal, né, no ser humano, no homem, no caso, vai ser conhecido como sistema HLA. E vai estar envolvido nos mecanismos de reconhecimento celular, tentando proteger o organismo de agressões externas e também da regulação da resposta imunológica. Então, fiz um breve relato, né, sobre o que a gente já viu, destaquei alguns pontos básicos, né, para que vocês possam ver alguma conexão entre esses conteúdos, né. Às vezes não dá para a gente ver essa conexão estudando cada capítulo de maneira individual, né, mas quando chega no final da disciplina, dá para a gente relacionar um conteúdo com o outro, tá? Então, ficamos por aqui e até mais, sucesso para vocês!